Olá, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Oi, Gabi. Boa noite a todos vocês. Vão chegando devagar. Todo mundo. Como estão? Espero que estejam bem por aí. Hoje é Feliz Dia dos Namorados. Para quem tá com alguém, como vocês imaginarem as formas de viver. Eu desejo que tenha sido um domingo feliz e que continue sendo. Espero que todo mundo esteja bem, esteja com saúde. Não tem nada aqui demais, né? Pois é, tá? Eu quero muito agradecer a vocês a semana passada, pedir desculpas, foi entre uma viagem e outra que o voo atrasou e aí já era muito de madrugada, então foi difícil ir me acostumando com o fuso, mas agradecer a vocês a generosidade da semana passada. Eu ainda estou em viagem, ainda fico algumas semanas viajando. Eu vou em algum momento contar uma das histórias a vocês. Eu estava na Polônia, fui para conhecer o trabalho de uma organização muito importante em Varsóvia com as refugiadas ucranianas. Imagino que talvez muitas de vocês conheçam o quanto a resposta humanitária, tanto em situações de conflito armado quanto de tragédias naturais, a resposta humanitária em geral ela traz o que são chamadas necessidades imediatas da vida, né? Como comer, como onde dormir, que é absolutamente necessário, né? Remédios, mas parte desse pacote de respostas humanitárias emergenciais nunca pode ficar de fora a saúde reprodutiva das mulheres, os direitos reprodutivos, como cuidados em violência. Uma guerra é uma situação brutal de fragilização das mulheres, das meninas, a situação de violência, como necessidades de saúde reprodutiva, como acesso a contraceptivos. E a Ucrânia é um país em que o aborto é autorizado. Então, são mulheres e mulheres jovens chegando a um dos países onde a legislação de aborto é das mais brutais de penalização e de proibição. Então, e são poucas as organizações que se somam às organizações de resposta humanitária com um componente que nós chamamos de saúde sexual e reprodutiva, né? E foi isso que eu fui acompanhar. Então, como vocês podem imaginar, não só é um trabalho impressionante da sociedade civil na Polônia em resposta muito mais forte do que a resposta do Estado, é uma solidariedade das pessoas comuns, mas eu imagino que a nossa imaginação consiga chegar no que é um caráter assustador de uma situação como essa, né? De milhões de mulheres refugiadas e necessidades tão básicas da vida quanto a saúde reprodutiva, né? E cuidados em violência. Então, há muitas mulheres jovens as quais ter ouvido as histórias foi muito impressionante para mim. E nesse conjunto de mulheres muito jovens refugiadas na Polônia, as mulheres da Bielorrússia, né? Que é um país que ficou aí exprimido dentro dessa situação e das quais as pessoas fugiam via Ucrânia
para chegar à Polônia, né? Desde da eleição da eleição não, né? Da usurpação do poder do atual presidente. Então eu queria contar a história de uma delas, eu vou me ajeitar os próximos dias, o nome dela é Júlia, para contar o que foi o meu encontro com ela e quem é ela e o que são essas respostas possíveis de quem sobrevive em uma situação que parecia que ia ser rápida e que se alonga. Então isso tudo é para explicar, eu estava aí e aí me atrasei e continuo nesse trajeto. Alguns de vocês leram aqui semana passada o pedido de desculpas de uma ex-assessora da então ministra Damares Alves, Sarah Winter, né, que se apresenta também como uma ex-bolsonarista, e houve um processo civil e um processo criminal contra graves acusações, inclusive acusações de crime que Sarah havia imputado a mim, por ocasião daquela menininha de 10 anos, eu acho que muitos de vocês se lembram também do Espírito Santo, no auge dos meses mais difíceis da pandemia de Covid, da qual ela me fez acusações muito graves e ofensas muito graves. E alguns de vocês perguntaram, mas por que dar palanque a ela aqui? Não é palanque a ela, né, gente? É uma das formas, talvez não é a única, mas uma das formas de resistir ao ódio, de resistir ao fanatismo e à violência que é o bolsonarismo entre nós, ainda a construção de memória, a construção de arquivo, a crença e a certeza em algum resquício de institucionalidade democrática, como são as cortes. Então, ter ido à justiça tem todos esses papéis, inclusive o de uma busca de uma reparação. E foi após a audiência civil, da qual ela hoje faz um pagamento de uma forma de reconhecimento do dano causado, não a mim, ele é pago diretamente à Anis, havia o processo criminal. E durante a audiência, que era chamada uma audiência de conciliação, ela faz a menção da qual ela recebe a informação falsa, mentirosa, danosa, da qual teve sérias repercussões na minha vida, de risco, que ela teria recebido da então ministra Damares Alves. Eu não sei o quanto vocês sabem, mas eu ainda sou uma ativista de direitos humanos em risco sobre o Sistema Nacional de Proteção a ativistas. E esse programa era um programa sob a pasta da então ministra Damares Alves. Então, essa informação dada por Sarah Winter em juízo, da qual tem um dever de verdade e uma presunção de verdade, né? Ela é ainda mais grave do que poderia se entender como controvérsias políticas. É uma informação de uma agudização de um risco muito grande contra mim, vindo de uma ministra do Estado. Então, essa é uma informação muito importante, da qual consta no pedido de desculpas de Sarah Winter a mim. Então, é por isso que eu fiz também aqui a publicação, e era isso que eu pediria que vocês lessem, a importância do que significa isso para compreender como opera o bolsonarismo dentro da estrutura de poder, né? O que significa uma ministra de Estado, divulgação de uma informação mentirosa e arriscada sobre uma ativista, sobre proteção sobre sua própria pasta, né? Então, eu queria que
que aquela postagem fosse lida à luz dessa informação, que é uma informação muito importante. Essa foi uma ação conduzida por advogadas voluntárias da Universidade de Brasília, da Clínica Cravinas, que é uma clínica que no direito se chama clínica, esses projetos de extensão. Então eu queria muito agradecer o papel da Universidade Pública, de estudantes de graduação, de mestrado e doutorado, que conduziram um caso como esse, que conduzem outros dessa importância e desse significado democrático. Então, se vocês não conhecem o trabalho do Cravinas, eu recomendo que vocês coloquem aqui o @ e conheçam. Foi todo conduzido por advogados, voluntários e estudantes da Universidade de Brasília. A gente começa devagar, eu já passei meus 10 minutos. O tema de hoje, não sei se vocês lembram, foi dado por vocês quando a gente definiu o programa. Antes de começar, lembrar que o certificado do curso de Esperança Feminista já está disponível. Eu vou repetir. O certificado do curso de Esperança Feminista, ele já está disponível. Então, se vocês, quando terminarem aqui, entrarem no sistema da UNB, da Escola de Extensão, e descerem o certificado, quiserem me marcar, eu adoraria ver o primeiro certificado, eu não vi nenhum, que deve ser muito emocionante a gente ver o resultado, né, das 6 semanas do curso no formato de um certificado, assim como vai ser desse segundo módulo. Então, se alguém descer, marca, e eu fico aqui publicando no Stories. Eu vou tirar os comentários por agora. Eu sei que a luz está possível, eu coloquei um filtro para melhorar, né? É onde vai dando, os lugares onde vão dando a cada semana nesse período muito itinerante, tá? Eu vou tirar os comentários pra gente começar, tá certo? O tema, então, de hoje, que é como organizar a publicação de um artigo. Eu tentei responder 3 perguntas sobre o que seria a organização disso, né? O manual que está aqui para leitura, que é um manual que tem espanhol, ele tem inglês, ele é um manual de uma organização da sua vida diária, sobre como você separaria algum tempo, que partes você vai trabalhando, mas todo dia você trabalhando 15 minutos, é o que diz esse manual. Eu sugiro muito que vocês leiam as dicas que estão aí, que é sobre o como organizar quase que o seu tempo e esse processo no miudinho. Como a leitura está aqui sobre isso, a minha proposta é a gente cobrir 3 outras dimensões nesse tempo de conversa, em que vocês, nos comentários, me digam que outras coisas vocês gostariam de ouvir, que perguntas vocês querem fazer. Certo? A primeira que eu queria abrir é sobre como organizar a autoria, né? Como organizar isso da colaboração, né? Como organizar ordem de autoras, quem é que escreve, como é que a gente escreve com outra pessoa. O segundo é imaginando que você tenha coautoras, porque essa é a minha... Vocês vão ver que já é de sair da minha sugestão para vocês, especialmente se você estiver fazendo um artigo que você tem um grupo de pesquisa, que você está com outras pessoas. Como é que você organiza a escrita trabalhando com outras pessoas? Se você não estiver trabalhando com outras autoras, tenta seguir as dicas imaginando para você mesma. Então, é a autoria, o processo de escrita, e o terceiro é algumas questões práticas sobre como, onde publicar e como é esse processo da publicação. Então vamos para começar com isso de autoria. Eu imagino, e essa vai ser a nossa conversa hoje, que você tenha coautores. O que é uma definição de coautor? Vocês podem ir para alguns sistemas internacionais que vão tentar dizer o que é um coautor, como é que eles cooperam, como é que você define quem é quem, né? Eu queria talvez fazer um caminho muito simples inicial. Primeiro, como é que você define primeiro autor? Você tem algumas áreas, como as áreas de ciências biomédicas,
que importa muito quem é o primeiro autor. Você tem alguns programas de mestrado e doutorado que exigem que você tem que publicar durante o mestrado e doutorado e que você tem que ser a primeira autora, né? Então, pensar quem é a primeira autora importa. Alguns momentos nas suas relações com outros coautores, isso possa ser inclusive um ato de generosidade dos seus colegas para garantir isso que você necessita para a sua trajetória do mestrado e do doutorado. Mas, em geral, a primeira autora é aquela que tem uma ideia de um determinado trabalho, é aquela que está desenhando um projeto, é aquela que está envolvida na coleta de dados, é aquela que é a principal responsável pela escrita. Então, ela tem um papel de liderança em várias etapas, mesmo que outras pessoas, que os seus coautores, trabalhem. Você trabalhar em uma pesquisa não significa que você seja coautora. Você pode estar trabalhando em um grupo de pesquisa, por exemplo, da qual você colabora transcrevendo, da qual você colabora discutindo textos, da qual você colabora, isso não é coautoria. Uma autora essencialmente faz parte do processo de escrita, análise dos dados, se não também do trabalho de campo, né? Então, contando a vocês, por exemplo, aquela pesquisa recente que eu divulguei aqui sobre mortalidade materna, todo o trabalho de campo ele foi feito integralmente por mim. Fui eu que fiz todas as entrevistas, eu que conversei com todas as mulheres. O artigo ele é assinado com 2 outras coautoras, mas nós participamos juntas do desenho do projeto, da submissão ao comitê de ética. Uma delas foi responsável por essa parte, outra revisava a literatura, nós 3 discutíamos juntas, as 3 participaram da escrita. Eu fui a mais responsável por voltar nos textos, por reescrever, por dar uma coesão, e uma delas era sempre a checadora de como é que nós estávamos usando as fontes, como é que nós usávamos os dados. Outra delas foi responsável por montar as tabelas, por consolidar os dados. Então, é possível dividir tarefas, nem todos precisam participar de tudo, mas aquela que é uma primeira autora é que, em geral, se espera que ela tenha uma participação com uma liderança em todas as fases. Então, a responsabilidade por um artigo, gente, é de todos que assinam. Então, isso é muito importante. Não vale dizer, nós nos dividimos no processo da publicação, que eu escrevo a introdução, outro escreve o método, os outros escrevem. Isso nunca funciona. Vocês podem até se dividir para que cada uma escreva uma parte, mas uma pessoa tem que ser responsável por uma coesão disso tudo. Então, a minha primeira sugestão, eu não sei se vocês já fizeram isso antes, é que vocês trabalhem com um arquivo compartilhado quando vocês vão escrever um artigo. É abrir um Google Docs, em que todas estão juntas, em que o processo de escrita ele está coletivizado nas suas fases. Alguém está escrevendo, as outras estão lendo, estão deixando comentários. E vai solucionando, porque aquilo é quase que uma forma de ir pensando junto. Imagina como se vocês estivessem numa mesa e aquelas 2 ou 3 pessoas juntas construindo o texto. Então, o arquivo compartilhado, ele tem que permitir isso. Tentem evitar fazer, eu escrevi, eu mando para outra, que manda para a terceira, que volta para mim. Quando voltou para você, já é outra coisa, você não sabe nem o que é. É trabalhar um arquivo compartilhado em que todas estão ali escrevendo, comentando e pensando, inclusive dando um ritmo a esse processo de escrita. Mas converse sobre a ordem de autoria quando vocês tiverem a ideia sobre um determinado publicação. A ordem de autoria é das coisas que mais pode gerar problemas e falsas expectativas, especialmente entre a segunda e terceira autora. Muitas vezes a primeira autora é claro para o grupo quem é que é, mas quem é que vem depois, como é que vem depois. Honestamente, isso deveria ser super desimportante, mas isso se torna muito importante para as pessoas. Seja porque alguns programas, como eu disse, exigem que a figura seja a primeira autora, então conversem sobre isso antes de começar o processo. Alguns grupos de pesquisa, ao tal ponto, levam isso a sério, que fazem um documento. Será que voltou, gente? Eu vou tirar aqui, vou botar os comentários. Eu vou colocar os comentários, porque ele me disse que tinha dado baixa conexão,
e eu queria saber se vocês estão me ouvindo. Voltou? Estão me ouvindo, né, Tuane? Voltou, Clara. Mas estão me ouvindo, só me dizem que estão ouvindo. Porque ele me acusou que estava dando baixa conexão. Tá, eu vou deixar os comentários abertos, porque eu consigo saber se vocês estão me ouvindo, pode ser? E lembra que depois eu vou subir, vai ter legenda, porque eu sei que fica muito ruim os comentários para quem está fazendo leitura labial, tá? Então, é bom que vocês me dizem, tá fazendo sentido por enquanto isso da conversa de coautoria em publicação? Que é conversar sobre isso, conversar sobre ordem. Se você está num grupo de pesquisa que isso tem tensão, quem sabe escrever, porque depois a gente esquece e as confusões aumentam. Então, pensa, conversar sobre ordem de autoria, o que cada uma faz, é importantíssima no início. Isso não surge no final. Isso não é resultado de saber quem é que trabalhou mais ou menos no artigo. É daquilo que é a responsabilidade de cada um, do ponto de saída, certo? E a segunda dica que eu dou é de abrir um arquivo compartilhado, como no Google Docs. E todas vão estar trabalhando ali. E uma pessoa é responsável por dar coesão ao que está sendo colocado ali. Experimenta isso, sabe, Ana? Eu não sei se algumas de vocês já experimentaram isso. É uma experiência de desapego, porque outra pessoa toda hora entra, faz um comentário, diz eu não estou entendendo isso. Você fica até um pouco nervosa, dizendo, cara, eu ainda estou escrevendo e as pessoas já estão criticando. Mas essa é uma experiência muito bacana de como se você estivesse numa mesa de trabalho, as pessoas conversando sobre as ideias em tempo real, né? Então, eu gosto de assumir esse papel nos artigos em que eu escrevo, de ser quem vai oferecer uma coesão, de quem está fazendo, como é que isso aqui está funcionando, como é que isso aqui se relaciona, ou seja, de ir reescrevendo, inclusive, as partes que minhas colegas possam fazer um primeiro rascunho. Então, você tem que ter muita liberdade com suas coautoras para poder todas terem desapego mútuo e muita confiança uma nas outras, de que quem está reescrevendo com muito boas intenções coletivas, né? Uma de vocês, quando vocês são coautores, tem que ter o papel de checadora. O que é a checadora? Eu não escrevo, então essa experiência com Gabriela e Luciana foi assim, estou escrevendo e faço uma afirmação que se referencia a um dos textos que nós lemos. Ao invés de eu parar e reler o texto naquele momento, eu estou seguindo com as minhas notas. Eu deixo sempre um comentário dizendo, por favor, rechecar se essa paráfrase que está sendo feita corresponde ao original. Então, uma delas assume um papel, e isso também vai surgindo na construção coletiva, de ser a checadora, de olhar mais uma vez se a leitura que nós fizemos, com aquela interpretação de paráfrase, se ela faz sentido ou não. Me entendem isso? Isso que você perde um tempão fazendo sozinho. Olha que maravilha é ter um segundo cérebro de só olhar. Agora eu tenho a paráfrase, agora eu tenho a citação, e vou ver se corresponde ao texto da qual a gente está referenciando, tá? Então, ter uma checadora, essa é quase que uma checadora de paráfrase de plágio, né? Alguém que está voltando para dizer, não tem nada errado aqui, a interpretação foi feita correta. É muito importante trabalhar no formato de comentário. Eu não gosto de trabalhar com marcas de revisão enquanto nós estamos no processo de escrita. Ou seja, se eu estou aqui escrevendo e as minhas coautoras, elas colocam comentários, como eu coloco comentário para elas. Entendeu? Porque quando você está com marcas de revisão, que é aquela ferramenta do Word, ela tem que entrar em uma fase posterior, quando cada uma está fazendo revisão integral do texto já. Mas ainda não na fase de construção. Na fase de construção, tenta deixar o texto minimamente limpo e com comentários do seu lado direito, que você vai permitir você ir desenvolvendo o texto. Eu vou esperar, eu não sei se travou novamente, eu estou lendo o comentário da... Não, voltou. Que a Areta perguntou, dá para usar o editor de referências do tipo Mendeley no arquivo compartilhado? Dá. Tem problema algum.
tá? Mas se você não conseguir, porque no meu caso a gente está usando um arquivo que a gente consegue, mas vamos dizer que você não consiga. O que eu sugiro que você faça? Você deixa para colocar as referências bibliográficas no final. Você coloca no comentário dizendo, olha, esse aqui é o artigo da Débora, por favor checar. E deixa para colocar as referências no final para não ficar travando. Porque algumas vezes, quando você usa o plugin do Mendeley, começa a travar. Se você quiser eliminar essa fase que fica com muita coisa entrando, que são 3 pessoas, algumas vezes o sistema trava, tá, gente? 3 autoras ao mesmo tempo, tem momentos que você tem que pedir, saiam enquanto eu estou escrevendo, quando eu terminar eu aviso e todo mundo entra, porque ele fica às vezes travando, tá? Mas é uma experiência muito bacana, mas eu repito, uma experiência de desapego. Eu sugiro que você só comece a escrever se todos os seus dados já estão consolidados. Então, nesse artigo, por exemplo, de morte materna, a Gabriela foi responsável por voltar os dados, montar a tabela, revisar a tabela, reolhar a tabela, cada momento em que a gente tinha uma dúvida. Se uma nova variável tinha que entrar, ela que olhava o material bruto. Isso é super importante, porque eu estava na fase de coleta. Então eu conhecia os dados quase que com uma memória afetiva. Ter uma segunda pessoa que está olhando a entrevista e dizer isso que a Débora está dizendo que ela falou, aconteceu ou não, é quase que uma auditoria do dado no processo de coautoria, entendem? Então, quando a gente estava discutindo quais são as barreiras e a Gabi voltava no texto para ler e dizia, de fato, ela diz isso que a Débora estava dizendo, você está criando uma auditoria, você está usando de fato a coautoria para um processo de checagem e rechecagem das afirmações que estão sendo feitas. Agora, eu repito o que eu já disse no início, a responsabilidade é sempre coletiva, né? Então, não importa se foi uma que coletou o dado, se são todas que estão, todas ao assinarem, elas são todas igualmente, todas nós somos igualmente responsáveis. Agora, tem uma pergunta que muitas pessoas já fizeram e eu queria dar a minha sugestão de resposta. E que essa é das poucas que eu gostaria que se um dia seu orientador falasse assim, olha, eu sou seu orientador, por isso eu sou seu coautor de tudo, você diz, eu ouvi lá na Débora que não é bem assim. Essa é a única que eu acho que vale a pena a gente criar confusão, né? Um coautor, um orientador, ele pode ser seu coautor. Você pode ser coautor do seu orientador. Mas não é porque ele é seu orientador que ele é coautor, entende? Para ser coautor é preciso fazer uma construção de trabalho conjunto. Para ser coautor é preciso que esses processos estejam construindo juntos, né? Que é pensar, coletar dado, que é buscar financiamento junto, que é analisar o material bruto junto, que é abrir um arquivo junto e escrever junto, que é de fato fazer uma colaboração, porque isso é coautoria. Não é por essa relação, que é uma relação de cuidado e muito importante, que pode ter muita transferência de conhecimento, mas que é outro papel que cada um de nós pode ocupar, que é diferente desse de coescrever junto, entendem, gente? Então, é possível que um orientador seja um coautor, é possível que um orientando seja um coautor de um orientador, mas não é porque esse orientador, ele é coautor. Então, todos trabalham, e eu diria que a fase da escrita do artigo pede que vocês trabalhem todos os dias, né? Todos os dias, todos trabalham. Então imagine que você só tem 1 hora, mas vocês são 3, então vocês acabaram tendo 3 horas, se cada um tiver 1 hora. Isso rende muito. E você está voltando no texto, já tem os comentários dos seus colegas. Elas vão pegar, já tem um texto mais escrito com novos comentários. Cada uma vai, entendeu? Avançando com muito mais rapidez. Agora vamos para a escrita, né? Imagine, eu pulei uma parte, a parte mais importante eu pulei no início, e eu vou voltar a ela, que era, mas publicar onde, né? Antes de chegar em escrita.
Publicar onde? Publicar o quê? Veja, vocês podem publicar um capítulo de livro, vocês podem publicar um artigo. Dentro de artigo a gente vai ver que tem diferentes formatos de artigo. Você pode publicar uma resenha. Eu algumas vezes já falei aqui sobre a importância de publicar resenha. Resenha não tem nem muito sentido ter coautor, tá, gente? Esse é um processo seu, você tá lendo, você consegue fazer muito mais rápido e mandar. Então, eu não vou falar hoje de resenha. Eu vou falar ou de capítulo de livro ou de artigo. E um dos erros mais comuns que as pessoas, quando estão começando a escrever artigos acadêmicos, fazem é não definir qual é o periódico. O periódico é a chamada revista acadêmica, né? Qual é a revista acadêmica que vai ser publicado, que você vai submeter antes de começar a escrever. Você não começa a escrever. Lembre, gente, isso é uma regra. Você não começa a escrever sem ter definido qual é a revista a qual você vai submeter. Pode ser que você não consiga ser aprovado para ser publicada, isso é outra história, mas você escreve pensando numa audiência, que é aquela revista acadêmica. Então, eu vou repetir. Você só começa a escrever, você e suas coautoras, sabendo qual é a revista acadêmica que você vai submeter. E aí, por quê? Porque o sistema de referenciação muda, a extensão do artigo muda, a revisão que você tem que fazer naquele periódico sobre o que já foi escrito ali, sobre o tema, porque é uma prática social importante você referenciar os artigos que foram publicados naquela revista. Então, você tem que dominar, sabe? Olha, isso aqui já foi publicado, isso aqui é revista, porque você está indo publicar naquela revista, porque de alguma forma você está dialogando com pessoas que vieram antes que você dentro daquela revista, né? Porque aquela é uma revista que acolhe aquele tipo de discussão. Então, é muito importante revisar o que já foi publicado ali e saber qual é a revista. Se você tem dúvidas, você tem duas coisas que você tem que fazer para saber se aquela revista publica o que você está querendo escrever. Você sempre, Neuza, começa pelo periódico, certo? Você começa definindo qual é a revista. Então, primeiro você vai olhar que artigos já foram publicados ali, para ver se um artigo qualitativo cabe, se um artigo quantitativo cabe, se um artigo de revisão de literatura cabe, se um artigo... Entende? Você vai ver se o perfil do que você vai escrever cabe naquela revista. Você vai ler na missão, no perfil editorial, e você vai olhar o que já foi publicado. Mas você pode fazer algo mais, que é ter um resumo expandido do seu texto e consultar a editora, consultar os editores da revista. Dizer, olha, eu estou escrevendo esse artigo e eu gostaria de saber se é o perfil da revista. Isso ajuda muito, porque se você tem uma esfera de dúvida se aquilo que você está escrevendo cabe no perfil editorial, os editores te respondem. E você muda para outra revista, ou você investe naquela. Então, é muito importante isso. Na hora de decidir qual é o periódico que você vai submeter, pensa talvez 4 coisas. A primeira, se tem alguma chamada para artigos aberta nessa revista. Vocês já devem ter visto chamada para artigos, né? Você tem várias revistas que fazem dossiês, que fazem números temáticos sobre questões de mercado de trabalho, mulheres na pandemia, sobre vacinação e crianças, por aí vai. Os exemplos que vocês quiserem dar, criminologia crítica, pensem os exemplos. Quando tem um dossiê temático que cruza o seu tema, quando tem uma chamada para artigo, é aí onde as suas chances aumentam. Porque quando você manda um artigo para uma revista, ele vai entrar dentro do varejo, assim, naquilo tudo que chega para a revista, né? Então, é um artigo sobre um tema, uma revista que abarca vários temas. Quando tem um dossiê, um número temático, as suas chances aumentam, porque aquele dossiê, aquele número temático vai ser todo sobre aquela questão. Então, o seu primeiro exercício deve ser buscar se há chamadas para artigos na área em que você está escrevendo. Em revistas que são do seu interesse, com abordagens como aquela que você vai trabalhar.
suas chances aumentam. A mesma coisa se você quer publicar um capítulo de livro, se há chamadas para capítulos de livro de alguma coletânea. Busca isso como um radar de possibilidades para você. O segundo, que é uma dica importante, então você falou você decidiu o periódico, você talvez escreveu para o editor, você viu se tem algum dossiê, porque é uma urgência sobre um tema, é onde aumentam as suas chances. O quarto que eu diria é, se você está num programa de pós-graduação, olha no regimento do seu programa de pós-graduação, do mestrado, doutorado, se há exigência sobre a classificação da revista. Porque alguns programas dizem que a revista tem que ser A, a revista tem que ser B, a revista tem que ser A1, A2, B1, B2. Isso são classificações da CAPES, que vocês conseguem ver na listagem da sua área é saúde pública, você vai ver a classificação da revista, sua área é direito, você vai ver a classificação da revista. Uma mesma revista, ela pode ter classificações diferentes em áreas diferentes, então você tem que ver aonde o seu programa de pós-graduação está classificado e ver o que se espera de você. Então, se você está num doutorado, que se espera que você publique um artigo numa revista pelo menos B1, você tem que olhar as revistas com esse nível de classificação para poder escolher a revista. Por isso que você não escreve o artigo para submeter depois. Você vai olhando esses detalhezinhos sobre a publicação, que revista, qual é a avaliação dele na CAPES, ou se é por fator de impacto, que você sabe na revista, a revista quando você abre ela, ou no Cielo, ou nas plataformas de busca, qual é o fator de impacto. Então, domina o seu regimento interno para você ver quais são as regras que se espera para a sua publicação, né? Então, eu diria que para uma aluna de pós-graduação, uma revista categorizada como B1, B2, está de excelente expectativa. Se o seu programa exige que você publique A1, A2, está na hora de brigar para diminuir, né, essa classificação, porque A1, A2 são os estratos mais altos, né? A1 é o mais alto, A2. Então, B1 é um alto e que vale a pena olhar e que vale a pena brigar por isso, que são níveis de dificuldade, são filtros grandes para passar. Mas eu dominaria isso tudo antes de começar a escrever. A Mari Tomi pergunta, eu fiquei com muita dúvida em relação a isso. Por exemplo, algumas classificações vão de A2 direto para B1, em outras existe o A3, A4. O que eu mais recomendo a você é olhar o que é que o seu programa de mestrado e doutorado exige, né? O mais alto, não sei se mudou agora recentemente na CAPES, se alguém souber e puder me dizer aqui, era o A1. Se mudou mais ainda para mais alto, eu não sabia, né? Eu não sabia que existia A4, eu sabia que existia B4, mas A4 está sendo dito aqui, mas eu não sabia disso. Só se foi uma mudança muito recente com essas mudanças que o Bolsonaro está fazendo na CAPES, mas eu não sabia. Qualquer que seja a numeração que esteja válida agora, olhe qual é o que o seu programa de pós-graduação existe, né? E olhe qual é o que é possível para você naquele momento de uma pós-graduação, naquele momento que você está na sua vida para escrever. Não é sempre que a gente tem que buscar A1 ou A2. Talvez muitas vezes você tem que buscar uma revista que circule bem e que possa ter uma avaliação mediana, mas que você vai circular, né? Eu acho também que não existe A4, mas como alguém falou, a gente tem sempre que ouvir e daí pensar se tem algo que eu não tô sabendo, né? Só para deixar aqui. Uma coisa muito importante é você saber qual é a periodicidade do periódico, da revista. Algumas revistas são publicadas só 2 vezes por ano. O que isso implica? Que se o seu artigo, depois de escrito, depois de submetido, depois de revisado, depois de aprovado, ele talvez demore muito para ser publicado. Então, eu olhar revistas que têm uma periodicidade talvez mensal, a cada 2 meses, porque para que a circulação do texto caminhe, né? Entende? Então, olhar a periodicidade é muito importante.
Isso, a Dani está dizendo que no Qualis novo tem de A1 a 4, de B1 a B4, mais níveis que antes. Então, é isso, Dani, obrigada. Tá? Uma outra coisa que eu recomendo que vocês olhem é que vocês olhem se a revista que você está escolhendo. Não se preocupa, Areta, sobre a salada. O que você tem que dominar é aonde você quer ir em determinado momento, sabendo que você tem um máximo. Imagina que é uma classificação 1, 2, 3, 4, 5. Não importa o que seja para você. No 1 você está no topo, no 3 você está no mediano e no 1 você está mais baixo. E você vai dizer, cara, esse artigo que eu vou conseguir escrever agora, eu vou aqui, nesse nível. Esse aqui é tão importante que eu consigo ir lá em cima. Esse aqui eu tenho muito tempo para trabalhar. Esse aqui eu não posso esperar 3 anos para o artigo sair. Então eu tenho que apostar mais alto ainda. Entendem? Qualquer que seja a classificação, mudando, não mudando, sendo aprovado, ignorem por enquanto. Assumam que qualquer que venha a ser, você tem que tomar uma decisão sobre o seu esforço e sobre as suas possibilidades em determinado momento. É no topo, é ali pelo meio, ou é mesmo mais simples. Há razões na carreira de todas nós para em algum momento irmos para muito alto, irmos para mediano, irmos para mais baixo, né? Então só vocês sabem. E saber o que se espera de você naquele momento, inclusive pelos regimentos. Mas muito importante, que as pessoas também só deixam para olhar no final, já depois de escrito o texto, o artigo não deve ser publicado em mais de um periódico, tá, gente? Em um periódico que acabou. E, em geral, você não pode nem submeter a mais de um periódico ao mesmo tempo. Você deve submeter só a um. Se o periódico que você está querendo exige aprovação por comitê de ética em pesquisa. Porque se você não tiver ido a um comitê de ética em pesquisa, você nem deve ir para aquele periódico. Então você já separa ele. Você já diz, não posso para cá. Se você submeter um CEP, tem aprovação do comitê, você tem maiores escolhas, né? Então isso é muito importante você saber quais são as demandas éticas do periódico que você está escolhendo, quais foram as que você cumpriu formalmente, tá? Podemos ir nos últimos 3 minutos para a questão da escrita. Vamos, Marta, obrigada que você conferiu que é A1, A2, B1, B4, excelente, mas qualquer que seja mudado em qualquer momento, qualquer classificação você vai escolher, topo, médio ou baixo, tá, gente? Podemos ir para o processo de escrita em 3 minutos e eu abro para as perguntas. Vamos lá. Se você está com muita dificuldade de começar, imagina que você vai fazer um artigo longo, um artigo muito longo hoje em dia, ele tem entre 15 e 20 páginas. Coloca um artigo de 15 páginas, uma página de bibliografia, não é isso, gente? Sobraram 14. Uma página, ela tem 3 parágrafos. Se você tem 14 páginas, você está falando de 52 parágrafos, não é isso? Como é que eu falei 14? 13, 4, 12, não, 42 parágrafos, certo? Você tem 42 parágrafos. Faz um exercício visual. Coloca 42 stickers na sua frente, aqueles amarelinhos. E você diz, vou gastar 5 para fazer a metodologia. 1, 2, 3, 4, 5. Vou gastar 3 para fazer a conclusão. 2, 3. Vou gastar 5 para fazer a introdução. Vou gastar 10 para fazer a minha análise dos dados. Vou. E começa a organizar isso visualmente. Você vai ver como vai ajudar você a começar a ir para o computador ajeitando. Cara, esse papelzinho aqui são os meus 3, meus 4 que eu tenho para fazer a introdução. O que eu vou escrever numa introdução sobre isso? Transforma esse caos da cabeça na hora de escrever, que é um artigo que você passou um ano coletando dados, um ano estudando, em 15 páginas, numa matéria que você toca. Faz o processo caótico mental num processo artesanal de tocar. Então, conta, esse meu artigo vai ter 10 páginas. 10 páginas, com cada página tendo 3 parágrafos, eu tenho 30 post-its na minha frente. Eu tenho 3 na metodologia, 4 na metodologia, eu tenho 3 na conclusão, eu tenho 5 na introdução. Isso, claro que pode servir para um capítulo de livro, claro que sim. Transforma o processo caótico em unidade de matéria que você toca. Isso vai ajudar você a aterrissar
esse processo de procrastinação, do que eu vou escrever, essa coisa da página em branco, você já tá com um pedacinho aqui, porque viajando eu não tenho minhas canetinhas, gente, viajando eu não tenho mais nada, eu só tenho isso aqui. Aí hoje eu preparando, fiz um mapa mental aqui para começar, mas você vai tendo os seus post-its, né, que é uma matéria, isso ajuda muito a você sair do caos e dizer por onde eu começo. E aí, nos seus post-its, se você fizer esse exercício em algum momento, quiser compartilhar uma fotografia, uma história, veja como começar pela sessão de metodologia te ajuda. Porque foi aquilo que você já fez para começar a escrever, né? Foram entrevistadas tantas pessoas, foi para comitê, foi para não sei o quê. Você fez 4 parágrafos. Você vai ver que em 1 hora que você parou, você já fez uma sessão do artigo. Isso começa a dar ânimo, você começou a treinar, né? Então começa pelas partes mais fáceis. Não começa linearmente escrita. Começa por aquelas partes que vão sair mais naturalmente, como a sessão de métodos, sessão de cuidados éticos, e aí depois você pode começar a ir para a introdução, começar a escrever depois o que é que vai vir da análise dos dados, tá? Então, eu sugiro muito que faça a materialização do post-it. Eu prometo que vou terminar em 2 minutos. Você terminou o artigo. Quem revisa? Quem lê? Como você termina e já manda para publicação? Nunca, né? Nunca, né, gente? Você terminou de escrever, você e suas 2 colegas. Você talvez tenha, eu sugiro que você tenha entre 3 e 5 leitoras antes de mandar para publicação. Quem são essas pessoas? São suas colegas do grupo de pesquisa, são suas colegas, podem ser alunas de pós-graduação, podem ser suas colegas de pesquisa, que você vai pedir para ler. Só que cada pessoa que você pede para ler, você faz uma pergunta específica. Você diz, cara, você podia ler para mim, para ver se essa sessão da análise, que pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3 faz sentido. Você não dá para uma pessoa ler sem fazer um pedido concreto do que você quer que ela olhe. Então, a minha sugestão para você, que você terminou o artigo, você tem de 3 a 5 pessoas que vão fazer críticas a você a partir de perguntas que você está colocando. Eu tenho dúvidas sobre como eu estou terminando, eu tenho dúvidas se eu consegui resumir bem isso aqui na literatura, eu tenho dúvidas se a minha categoria está funcionando, você pode olhar isso aqui? A sua orientadora, ela pode ou não ser uma leitora. Eu não tenho expectativa de que os alunos que eu oriento me esperem, até porque muitas vezes eu não vou conseguir ter o tempo em que eles precisam de eu ser leitora dessa fase. Você está fazendo uma disciplina de final de curso e você fez um trabalho para a disciplina. E você tirou uma super nota. Você quer tirar o trabalho dali e já mandar para publicação. Eu recomendo que você não faça isso. Um trabalho de final de curso é um trabalho de final de curso que você fez para um contexto, para uma audiência, para uma coisa. Quero tirar uma nota, passar e se ver livre, né? Um artigo você escreve a partir de ter selecionado um periódico, de ter cuidado e checado as referências, é outra audiência, é eterno, vai ser público. Então, muitas pessoas fazem um trabalho de final de curso que você vira à noite para entregar, ou seja, que você está noutra extensão de tempo e manda para publicação. Eu não recomendo. Sim, a Sandra Lee pergunta se para revisar é alguém com conhecimento no tema. Claro que sim, né? São pessoas que estão ali no seu grupo de pesquisa, trabalhando junto com você. Isso é muito importante. Você está publicando em outro idioma, você precisa ou de uma tradutora ou de uma editora. Por que isso importa? Porque tudo isso toma tempo. Porque tudo isso é um processo de tempo que você talvez não tenha contado no início sobre como isso ia demorar. Porque quando você manda para publicação, aí tem o tempo da revisão e dos pareceres, que é muito raro. Eu acho que eu nunca tive na minha vida um artigo que eu mandei e foi aceito. Sempre voltou com problemas, com limitações, com coisas difíceis de aceitar. Mas eu nunca acho que eu tive um artigo que eu enviei para publicação e ele foi aceito. Então,
você recebe, em geral, você tem 30 dias para responder. Então, essa é uma fase que você precisa voltar àquela peça, se dedicar a ela, ouvir o que as pessoas estão dizendo, pessoas que usaram o tempo delas da vida para apresentar críticas ao seu trabalho, para você vir a publicar ainda melhor. Então, você tem que parar, voltar, trabalhar naquele texto. Então, a gente só tem 10 minutos para terminar. Eu queria ouvir que perguntas que vocês têm. Mas sempre volta, tá, Fábio? Nunca você vai conseguir... Quer dizer, nunca não. Tem muitas pessoas que conseguem isso sempre, que mandam para publicação e já é aprovado. Essa experiência eu não tenho, nunca tive, eu acho. Que eu me lembro, nunca tive, não conheço. Deve ser uma experiência muito prazerosa, mas eu experimentei outra realidade, né? Eu mando, recebo às vezes críticas muito duras, muito difíceis de aceitar, e aí você respira, você dá um tempo, você volta, você se acalma e recomeça, né? E em geral as coisas ficam melhores do que o que elas estavam, porque 2, 3 pessoas leram você e viram coisas que você não viu, né? Você não precisa aceitar tudo, né, que as pessoas dizem. Mas, em geral, as pessoas dizem coisas importantes quando estão fazendo um parecer. Eu repito, não é uma experiência fácil, né? Que você mandou para publicação, você acha que está pronto. Mas é uma ilusão, eu acho, achar que você manda e não recebe os cascudos, né? Em geral, recebe e muito. E é assim, aí a gente vai indo e vai aprendendo até a ler os pareceres e dizer, cara, isso aqui faz sentido, até aqui eu vou, até aqui eu não consigo, até aqui é outro estudo, não é o que eu sou capaz de fazer. Eu vou olhar aqui perguntas que vocês deixaram. Olha só, a Gabriela pergunta se revista que exige doutora ou mestre, necessariamente isso deve ser a primeira altura. Gabriela, eu não saberia dizer, mas eu acho que sim, porque isso é uma das coisas que tem que se perguntar, por exemplo, aos editores. Se os editores exigem que tenha determinada titulação e se isso importa para a ordem de autoria. Eu perguntaria assim, eu não perguntaria se tem que ser o primeiro autor. Eu perguntaria se as exigências de titulação são critérios para definição de autoria, tá? Eu queria poder dizer que tudo isso de titulação para publicação é besteira, mas como é a vida é assim, né? O J. Maxwell diz como evitar que o texto fuja da proposta inicial desse modelo de escrita. Muito legal, né? Ele foge. Eu não acho que você tem que evitar, não. Eu acho que você tem que deixar aí e vocês vão se descobrindo no processo, né? Porque a gente aprende na escrita. A escrita é um processo de descoberta. Então, não tema fugir. Porque desde que vocês estejam fazendo alguma coisa importante e bacana, tudo bem. Está em torno do que era a questão. Porque a escrita ela tem que ser um processo de descoberta. Ela tem que ser um processo de criação. Então, não precisa temer isso, né? Um relato de experiência poderia ser enviado a alguma revista ou ser autoplágio? Não. Um relato de experiência, você tem algumas revistas que tem isso, inclusive, né? Relatos de campo, comunicação breve, relatos de experiência. Eu já falei aqui que autoplágio eu acho muito que não existe, né? O que existe algumas vezes é a gente publicar a mesma coisa em 2 ou 3 lugares e que isso aí é um pouco uma repetição de si mesmo. Que o plágio é você copiar alguma coisa que não é seu. Então, não existe muito autoplágio. Então, por isso que eu não entendo muito como é que um relato de experiência, que foi você que escreveu, poderia ter qualquer infração ética. Não tem como ter, né? Tá? Deixa eu ver. O que... você me pergunta, o que você recomenda quando o artigo é rejeitado sem explicação? Por que eu recomendo? Eu já tive essa experiência. Ela é uma experiência muito chata, muito chata. E hoje, como editora, eu descobri que é muito importante os autores perguntarem. Escrever e dizer, eu queria mais explicação.
Eu queria mais explicação de por que ele foi rejeitado. Eu queria saber 2 ou 3 coisas. Algumas vezes, muito comum, um artigo é rejeitado porque você analisou mal o perfil editorial do periódico, escolheu um periódico que o seu artigo não se adequa. Então ele é rejeitado por falta de afinidade. Mas é importante saber, até para você poder escolher um periódico mais adequado, né? Se esse for o caso. E se for por uma avaliação de mérito, saber 2 ou 3 pontos, porque isso pode inclusive ajudar você a ir para uma nova submissão, tá? Mas quando você recebe uma rejeição sem ter como saber a razão, pergunta para os editores. Eu acho que é o Bruno, se dá para mudar um artigo já pronto para se adequar a uma revista específica. Claro que sim. Mas aí você precisa tomar, Bruno, esse artigo já pronto com um copião, uma primeira versão bruta do que você vai começar a trabalhar, me entende? Tenta não ter apego. O que você tem que fazer é desapegar e assumir que você não está começando do zero, que você tem um material organizado da qual você vai começar a trabalhar o texto para mandar para esse periódico que você acabou de selecionar. Deu para entender? Porque senão você vai ficar muito apegado ao que você já fez e vai ficar lutando com aquele texto que, na verdade, é como se fosse um primeiro copião que eu nem chamaria de rascunho. Gente, a gente tem 3 minutos para terminar. Eu queria saber qual é o tema da semana que vem. Para eu já falar dele aqui como se fosse o tema mais importante do mundo. Mas dizer que a gente está quase terminando. Tá faltando muito pouquinho para acabar. Então, dizer a vocês, aguentem firme essa reta final. A gente está quase terminando. E vai ser muito bacana a gente conseguir terminar esse centenas de pessoas, né? Para terminar o curso do diploma da escola de extensão do curso. Mas queria saber se fez sentido para vocês, o que vocês levam de hoje, porque eu sei que foi muita informação, mas o que vocês levam de hoje? Faltou dos hábitos de escrita, mas eu prometo que eu volto. Eu volto. Era muita coisa. Quando eu fui organizar hoje, eu vi que era coisa demais pro tema sobre publicação, né? Então, mas algumas coisas eu vou voltar, como isso dos hábitos da escrita, tá? Eu vou voltar, eu prometo. A gente vai ter semana que vem, a Jéssica avisou como desenhar um cronograma. Essa aula vai ser uma aula quase que de botar medo em todo mundo, tá? Porque como é que a gente organiza o tempo, né? Como é que a gente organiza essa experiência da nossa vida que passa tão rápido, e de repente quando a gente vê já passou o primeiro semestre, segundo semestre, terceiro, já está no último de um mestrado, e nesse tempo de pandemia em que a gente tem um estranhamento do tempo, né? A gente vive o tempo de outro jeito, então marquem no calendário, marquem no cronograma que domingo que vem é um tema super importante, é um tema doído, porque organizar um cronograma dói. E a gente tá desorganizado com o tempo, né? A pandemia desorganizou a gente sobre os meses, os dias, os semestres. A gente não consegue muito dizer se foi no ano passado, foi no ano retrasado, e alguns de vocês entraram no pós-graduação já nesse caos de ter um tempo, que se perde um tempo e não teve vínculos. Então tá muito difícil para vocês, mas a gente tem que ser criativo e pensar como é que a gente vai organizar o cronograma com essa vida que a gente está tendo, né? E que vai ser experiência de algumas de vocês no mestrado e no doutorado. Então eu vou tentar, eu acho também que 2 anos pareceram meses, e eu vou tentar ver como é que eu consigo responder essa pergunta sobre como organizar um cronograma tendo essa realidade diante de nós, que é a realidade do Covid, a realidade da pandemia, a realidade de quem começou uma pós-graduação dessa maneira, mas é também novo para mim, né? Porque está sendo uma experiência nova para mim, me atrasar nas coisas, porque o tempo tá estranho, viu? E em viagem, que já são 4 semanas fora de casa e ainda tem mais, isso desorganiza tudo.
Mas, gente, até domingo que vem, eu espero que vocês fiquem bem. Os que já podem tomar a 4ª dose da vacina, que tomem, que se cuidem muito. Continuem virando voto. Virar voto nessa fase agora, hoje é dia dos namorados. Se o namorado, a namorada, o namorade não estiver votando do lado certo, é a hora de virar voto. Lembrem, a gente tem que viver uma vida melhor. E essa é uma reta final para fazer as pessoas irem votar, votarem certo e não vivam o desencantamento da política. Abracem a política nesse momento vital das nossas vidas. Um beijo em todo mundo e até domingo que vem, viu? Um beijo.